Queridos amigos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja realmente com vocês. É uma bênção estarmos reunidos mais uma vez para um bate-papo com todos vocês, nossos queridos irmãos ceifeiros e amigos de outras igrejas, de outras cidades, já que estamos sendo ouvidos por gente de muito longe. Então é um privilégio, um prazer estarmos aqui com vocês mais uma vez. Desta feita, eu quero chamar a atenção de vocês para a primeira carta do apóstolo Pedro, no seu primeiro capítulo, envolvendo os versículos 17, ou seja, o versículo 16, dentro de uma palavra que Pedro trouxe para os seus leitores, que nos diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, e em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, que lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Ainda
continuando no capítulo 2, versículos 1 e 2, nós encontramos assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Até aqui. Duas coisas desse texto que o apóstolo Pedro nos fala, que está dentro de um contexto sobre a exortação à santidade. Tem duas coisas que eu quero falar com vocês. O que é que a palavra de Deus pode realizar em nós? Existem muitas coisas que Deus realiza por nós. Por exemplo, por ela seremos julgados, por ela somos defendidos, por ela, por meio dela, somos iluminados, por meio dela somos santificados, por meio dela somos purificados, e assim por diante. É grande, é enorme a lista de coisas que a palavra de Deus pode fazer por nós. Entretanto, hoje, eu quero me deter a apenas duas coisas que se encontram na leitura que eu fiz. A primeira está no capítulo 1, versículo 23, que nos diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O que a palavra faz em nós? O que ela traz para nós? Por ela, através dela, nós somos nascidos de novo. Pedro diz: gerados de novo pela palavra não corruptível, mas a palavra incorruptível, palavra de Deus. Por ela, disse Pedro, somos de novo gerados. Essa nova geração equivale à doutrina do novo nascimento. E nós encontramos em todas as Sagradas Escrituras do Novo Testamento, começando por Jesus. Na verdade, quando Jesus encontrou-se com Nicodemos, no Evangelho de São João, no capítulo 3, nós temos aqui reservado para mostrar o que Jesus ensinou a respeito do novo nascimento, ou seja, a nova geração ou regeneração. No capítulo 3 de João, nós encontramos Jesus tendo uma conversa com um homem fariseu chamado Nicodemos, que era um príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e, aproximando, disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nicodemos foi a Jesus e iniciou a sua conversa com ele, dizendo que ninguém poderia fazer as coisas que ele fazia. E, portanto, se ele fazia, certamente ele, como mestre, tinha vindo de Deus. Jesus poderia ficar orgulhoso com Nicodemos por aquela observação, mas ele mudou de assunto e foi logo em cima de tudo aquilo que Nicodemos precisava ouvir. Disse para ele: Nicodemos, eu vejo que você tem necessidade de nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Isso é algo fantástico. Esta mudança radical na vida de todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Então, o que Pedro diz lá, que nós fomos gerados de novo pela incorruptível palavra de Deus, ele está dizendo que esta necessidade se fez porque, em primeiro lugar, de acordo com o que Jesus falou, aquele que nasce da terra é terreno, aquele que nasce do Espírito é do Espírito. Em outras palavras, ele estava dizendo, aquele que nasce do homem, ele é simplesmente o homem, mas aquele que nasce do céu, ele é celestial. E esse novo nascimento de que Jesus ensinou e de que Pedro diz que nós o recebemos pela palavra de Deus quando nós cremos nela. E essa palavra de Deus, sem dúvida, é uma referência ao poder do Evangelho, que quando é pregado, as pessoas são convertidas pelo Espírito Santo e um milagre acontece na vida dela, que é o milagre do novo nascimento. Ela deixa de ser uma pessoa simplesmente nascida daquele que é humano, quer dizer, nossos pais, e passa a nascer do Espírito Santo, passa a ter uma nova vida. Agora, esse novo nascimento, o que traz para nós? Pedro, no capítulo 2, versículo 2, ele nos diz exatamente isto que nós lemos lá na sua carta, capítulo 2 e versículo 3. Ele diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Vemos Pedro aqui falar sobre uma outra necessidade daquele que nasce de novo. Toda pessoa que nasce dos céus, que nasce do Espírito Santo, que nasce de Deus, precisa crescer. E Pedro estava escrevendo para um grupo de homens, de pessoas
que estavam vivendo debaixo de um tempo de perseguição muito grande. E as duas cartas que ele escreveu, a primeira com a ajuda de Silvano, que conhecia muito bem o grego, e a sua segunda sem a ajuda desse. Daí dois estilos diferentes, uma com o estilo clássico de Silvano e a segunda carta mais com o estilo de Pedro, que não tinha um conhecimento tão profundo do grego. No entretanto, as duas tinham um objetivo, de falar a um povo que estava espalhado e sofrendo uma grande perseguição. Primeiro Pedro nos mostra que o poder da palavra de Deus traz para nós o novo nascimento. E em segundo lugar, ele diz que sendo nascido de novo, nos tornado uma nova criatura, nós tivemos a oportunidade com Deus de recomeçar a nossa vida aqui na terra. Nós temos dois tempos, o tempo em que vivemos quando nascemos dos nossos pais. Alguns, por serem filhos de pais cristãos, conhecem a igreja, o jeito dela ser, as palavras, as mensagens, as orações que são feitas, o estilo. Então se torna a priori um cristão religioso, porque ele ainda não nasceu como nasceram seus pais, não foi de novo gerado pela palavra de Deus. Alguns filhos de crente nascem de pais até mesmo cristãos, e alguns pastores. Eu tenho um irmão que nasceu na mesma casa que eu nasci, na mesma igreja que éramos crianças juntos. Eu tive o privilégio de nascer de novo, e esse meu irmão nunca nasceu de novo. Ele conhece a palavra, ele conhece o evangelho, ele sabe a respeito da verdade, mas nunca permitiu que a fé invadisse o seu coração e ele pudesse assim ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, meu irmão. Então existem muitas pessoas, muitos filhos de crente que nunca nasceram de novo. São cristãos religiosos, porque existem dois tipos. O cristão religioso é aquele que tem uma denominação ou uma igreja que fala a respeito de Deus, que fala a respeito de Jesus, mas dificilmente prega a necessidade de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Só ir à igreja está bom para eles. É o que muitos pensam. Ir à igreja, às vezes até cantar no coral, fazer parte de alguma obra social dentro da igreja, trabalhar como religioso, cristão religioso. Mas o outro tipo de cristão é aquele que teve uma experiência de regeneração. Esse é um milagre, na verdade, o maior milagre que acontece na vida do homem. Quando Jesus veio, ele veio pregando logo depois que João Batista já tinha iniciado o seu ministério. Sendo que João Batista teve um ministério apenas de 6 meses, então no final praticamente do ministério de João Batista, Jesus já estava realizando também a obra de Deus, iniciado já tinha o seu ministério. Então, queridos, Jesus passa a ensinar e passa a dizer logo a seguir da necessidade de nós nascermos de novo. Muito bem, então aquele que nasce de novo é um cristão com experiência de Deus. E Jesus fala isso. Ele disse: aquele que nasce da terra é terreno, o que nasce do céu é celestial. Esse segundo nascimento nosso, ele veio verdadeiramente do céu.
Ele veio através do poder da palavra de Deus, que para sempre permanece no céu. E está aqui na terra, mas um dia será recolhida juntamente com todos nós. Quando nós entrarmos no estado perfeito de vida, após a nossa subida para o céu, a nossa volta com Cristo na sua segunda etapa da segunda vinda, descendo com Ele em Jerusalém, para junto com Ele derrotarmos o arqui-inimigo e todos aqueles que combateram, todos aqueles que se converteram e todos os judeus convertidos e como nação no final dos tempos. Quando nós viermos com Cristo, então nós passaremos o tempo que Jesus passará estabelecendo o seu reino milenar, e no final do milênio nós então entraremos com ele num estado completamente perfeito de vida, com todas as pessoas que creram em todos os tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a palavra nos faz nascer de novo e, em segundo lugar, ela nos dá crescimento. Vocês sabem que tudo que tem vida cresce. Tudo que não tem vida não cresce. Então a vida espiritual é importante para nós. E esta vida espiritual que fortalece o novo crente, aquele que nasceu de novo, é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus nós crescemos. E já que tudo que tem vida cresce, então para que cresçamos, nós temos que ter vida. E esta vida nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim diz a palavra de Deus. Agora, irmãos, tem muita gente que não cresce. Não cresce nunca. E fica sempre pequenos. Os anos se passam. Ele é um crente que nasceu de novo, mas nunca ligou para estudar a palavra de Deus. Nunca ele ligou para se dedicar ao estudo da Bíblia Sagrada. Portanto, aquele que não estuda a Bíblia, aquele que não medita naquilo que estudou, naquilo que leu, aquele que não liga para a palavra de Deus, ele não vai crescer. Porque duas coisas fazem o homem crescer. Uma é a palavra de Deus. Faz ele crescer em sabedoria. Faz ele crescer, como pessoas conhecendo cada vez mais a Deus, conhecendo mais a vontade dele para a nossa vida aqui na terra. E aí o segundo crescimento vem pela oração. Quem ora muito, irmãos, cresce de um lado e se torna, às vezes, um cristão muito espiritual, mas sem nenhum conhecimento da palavra. E o que nos mantém no caminho, o que nos mantém seguro, não é a quantidade de oração que nós fazemos, mas é o conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Veja, para que por ela, a palavra de Deus, disse Pedro, vades crescendo. Então a palavra traz crescimento para nós. Se você quiser crescer de uma forma espiritual, receber dons espirituais, você terá que orar a mesma quantidade que você lê a palavra de Deus. Aí você terá um crescimento completo, um crescimento de experiência na oração, porque o crente que não ora, ele não é um crente fortalecido pela palavra do Senhor. O crente que ora muito, ele sente desejo de ler muito a palavra. O crente que lê muito a palavra, ele precisa sentir o desejo de orar também muito. Portanto, orar e ler a palavra são duas coisas que nós nunca devemos deixar de fazer. Existem muitos cristãos que estão morrendo exatamente porque não conseguem crescer. Veja a necessidade de crescer. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve
uma carta maravilhosa para os coríntios. Na verdade, duas. A primeira aos coríntios e a segunda carta. Mas na primeira, no capítulo 3 da carta dele, ele inicia assim, falando sobre o espírito mundano causando dissensões nas igrejas. Ele começa o capítulo 3 assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eu quero dizer algo a vocês. Quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Coríntios, ou seja, de Corinto, ele estava escrevendo uma igreja grande, uma igreja cheia, mas uma igreja que não havia crescido na graça e no conhecimento. Era uma igreja cheia de dons espirituais, porque essa mesma carta, a primeira aos Coríntios, nos mostra isso. Nela, Paulo é obrigado a dedicar 3 capítulos falando sobre dons espirituais e como usá-los na igreja, deixando para nós, portanto, a certeza de que dons espirituais existem. E nesses dons espirituais estão inclusos o dom de línguas, a quem ele ensina, dizendo que é melhor profetizar do que falar línguas. Porque quem fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Ele e Deus, num relacionamento vertical. Falando em línguas, está falando em segredo. Uma língua que os homens não podem entender, mas ele fala no Espírito, diretamente com Deus. E não é um monólogo, porque quando ele fala com Deus em línguas estranhas, ele recebe de volta a resposta e ele compreende e entende a voz de Deus falando com ele. Então Paulo disse que línguas é muito importante, mas para a edificação da igreja, para o crescimento da pregação do evangelho, era necessário que esses dons fossem usados com cuidado, porque a pessoa que vem não entende eles. Então precisam primeiro entender a palavra de Deus, receber a Jesus como Salvador, e depois o processo de ser batizado com o Espírito Santo, vindo com isso acompanhando os dons espirituais. Então, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. E, no entretanto, Paulo disse: eu não vos pude falar como a espirituais, mas a carnais, como a meninos em Cristo. Veja só, irmãos. Por que meninos? Porque, embora a igreja já tivesse alguns anos, os crentes que ali estavam, na sua maioria, eram crentes meninos. Meninos em Cristo. Hoje em dia, nós vemos a mesma situação em muitos casos, em muitas famílias, em muitas igrejas. Às vezes igrejas cheias e com dons espirituais, com muitos cultos de oração, mas a maioria são meninos em Cristo porque não conseguiram crescer. E Paulo, no versículo 2, ele diz: com leite vos criei. Ora, quem precisa de leite é bebê. Existem muitos bebês espirituais. E não com manjar. Sim, uma criança recém-nascida, ou uma criança com 1, 2 anos, ele não pode pegar uma feijoada, ele não pode pegar um manjar, uma comida pesada. E Paulo diz: vocês não podem ainda, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis comer o que eu poderia dar para vocês, comida forte, porque vocês não conseguiram crescer. Ele diz no versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões,
Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quantas igrejas têm andado, irmãos, segundo os homens? O que Paulo estava dizendo aqui? Mais à frente, ele diz, quando ele diz no versículo 4, né? Versículo 3, ele termina dizendo, porventura, carnais, e não andais segundo os homens. Quer dizer, existe hoje muitos crentes que não andam segundo Jesus, segundo a sua palavra, anda segundo os homens. E Paulo explica como. Porque dizendo eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Pedro. E tem até aqueles, Paulo diz, que tinha até aqueles que diziam, eu sou de Cristo. E se orgulhava pelo fato de dizer, eu sou de Cristo. Me lembro, uma certa ocasião, ouvindo um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus, no meu tempo de jovem, quando fiz o seminário em São Paulo, eu ouvi João de Oliveira ensinar sobre esse texto. E foi muito interessante o que nós ouvimos ele dizer. Que o pior desses três, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e o outro eu sou de Cristo, o pior de todos eles é aquele que dizia, eu sou de Cristo. E por que os que dizem, eu sou de Cristo, eu não digo eu sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Apolo, mas eu sou de Cristo, ele estava declarando que ele não recebia autoridade nem de Pedro, nem de Paulo e nem de Apolo. Então era um crente que não podia viver debaixo de uma autoridade ministerial e pastoral. E porventura estes que vivem desta forma não dizem, eu sou é de Cristo. Então aquele que é de Cristo é o pior, porque ele não obedece à autoridade de ninguém. E nesta terra, irmãos, Deus estabeleceu autoridade para a igreja, autoridade pastoral. O pastor é o representante do Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor. Sobre os ombros dele, sobre a vida dele, foi colocada autoridade. Autoridade para edificar o rebanho e preparar todos os crentes que estão debaixo do seu cajado, do seu ensino. Prepará-los para a volta de Jesus. E muitas vezes os pastores não são recebidos e nem entendidos. Porque tem uma classe de 3 crentes, essa classe de Pedro, Paulo e Apolo, e Pedro, né, de 4 tipos de crente, que usam o fato de dizerem, eu sou de Cristo, porque não sou de Paulo, não sou de Pedro, não sou de João, não sou de Eliel, não sou do pastor fulano, eu sou é de Cristo. Esse tipo de crente, ele faz uma coisa, ele se afasta das igrejas e começa a viver uma vida sozinha, uma vida desligada de qualquer autoridade. Ele não quer se unir a nada, porque ele diz, tal igreja não vale nada, a outra igreja também não é boa, a outra também não dá certo, a outra tem isso. Ele não acha um lugar, porque ele não tem o coração apreendível. E ele não tem a vontade de poder viver debaixo de uma autoridade legitimamente constituída por Deus. Quando você deixa a sua igreja por causa do seu pastor, porque você não concordou com ele, não porque ele tenha errado, não, mas porque ele ensinou a você uma doutrina bíblica, e você, por não entender direito, por não compreender,
e por não ter o coração aprendível, você então vai para uma outra igreja e diz, lá eles não vão exigir isto de mim. Ainda que tudo aquilo que um pastor de fato, de verdade, conhecedor da palavra, exige é simplesmente que os crentes andam dentro dos princípios da palavra de Deus. Os princípios, meus amigos, não acabam nunca. Eles foram estabelecidos desde o livro de Gênesis, na sua origem. Eles foram estabelecidos lá e vieram, e todos os princípios, desde o princípio do mundo, do homem andando sobre a terra, eles estão vivos, eficazes, eficientes ainda para os nossos dias, e a Bíblia está cheia destes princípios. Quando eu ensino a palavra de Deus, eu ensino os princípios bíblicos. E eu suponho que, como homem de Deus, eu tenha o Espírito Santo em mim. Como diz Paulo, ensinando sobre como nós deveríamos encarar aqueles naquele tempo, até mesmo aqui da própria igreja de Corinto, não é? Nesta cidade. Ele falando, ensinando sobre o comer carne sacrificada ou não, ele dizia com muita clareza que embora a carne sacrificada aos ídolos pudesse ser comida por um crente que confia no Senhor e que teve a sua vida transformada pelo poder do sangue de Jesus e da palavra de Deus. Porque Paulo era muito clássico naquilo que ele falava e simples ao mesmo tempo. Ele diz, tanto a carne sacrificada quanto aquela que não é, você come, ela vai para o seu estômago e depois você excreta os dejetos. E Paulo dizia então, e o que é o ídolo? O ídolo não é nada. O ídolo, nós não temos nada com ídolos. Não temos nada com o diabo que está por trás de todos os ídolos. Então, como crentes maduros, sim, Paulo diz, vocês poderiam comer. Mas por causa da consciência do crente mais fraco, do crente menino, do crente criança, do crente que não poderia ouvir uma palavra forte, significando uma comida forte, um manjar de verdade, com muitos nutrientes, ele não poderia ver você, crente maduro, indo no açougue e comprando um quilo de carne dedicada a Diana. Diana não era nada, era apenas um ídolo. Então, para o crente maduro, era apenas comida. Mas por causa da consciência do crente criança, então disse Paulo, você não deve comer, porque é melhor, muito melhor, você deixar de comer carne do que escandalizar o seu irmão que não é crente maduro, que é uma criança espiritual, se escandalizar e ir para o mundo. Então nós vemos que Paulo mostra aqui que deve prevalecer nessas situações o amor, que cobre todas as coisas. Então, queridos, Paulo continua, porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Aqueles que dividem uma igreja, irmãos, por causa de pastores, são carnais. Não têm conhecimento da palavra, porque se tivesse, nunca dividiriam. A divisão numa igreja, meus queridos, é o único pecado que o diabo faz questão de administrar pessoalmente, porque ele foi o primeiro divisor. Quando ele se chamava anjo de luz, ou seja, Lúcifer, e ainda estava na comunhão com o Pai, ele foi o primeiro divisor lá.
Nós encontramos isso na Bíblia. Aí ele foi lançado do céu, deixou de estar na presença do Todo-Poderoso e viver na glória do Pai, e tornou-se um espírito errante, num tempo em que a terra era simplesmente uma escuridão. Quando o Senhor restaurou a terra, o diabo já estava aqui. E a prova disso que foi o próprio diabo quem tentou Eva, através da serpente, a fim de que ela pudesse comer do fruto da árvore que Deus havia proibido. E eu quero que vocês saibam que esse fruto não era a prática do sexo. Entre todas as árvores que Deus fez, com frutos gostosos, maravilhosos, Deus escolheu um. Porque tinha uma árvore chamada árvore da vida, e aquele fruto estava lá. O homem poderia comer dele livremente, mas Deus escolheu um fruto e disse: deste você não pode comer, para provar a fidelidade do homem que ele criou, já que ele deu ao homem o livre-arbítrio, ele deu a escolha. E foi assim que a serpente aproveitou a oportunidade e foi na parte mais fraca, que era a mulher que estava sujeita à autoridade do seu marido. E foi assim, induzida pela serpente, que tinha nela o diabo. E ela pecou contra Deus. E veio toda essa desgraça sobre a raça humana. Mas graças a Deus, Deus sempre está no controle. E já neste mesmo capítulo, ele já proveu que viria um que esmagaria um dia a cabeça da serpente, como descendente da mulher, que era Eva. E anos depois, com a terra já completamente cheia de gente, aparece aquele que esmagaria, no passado esmagaria, hoje, a cabeça da serpente, Jesus Cristo, que verdadeiramente esmagou, tirou dele toda a autoridade, tirou da serpente toda a autoridade. Queridos, voltemos então para o crescimento. É necessário então, e Paulo, ele começa a ensinar, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, um outro companheiro aqui na terra, é alguma coisa. Mas Deus deu o crescimento. Então, quer que eu semeie a palavra, quer que outro plante, quer que outro cuide da semente, não são nada. Quem é tudo nisso é Deus, porque é Deus que dá o crescimento. Então, glória seja dado ao nome dele. A ele, portanto, toda a honra e toda a glória. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo diz ainda, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós, quer dizer, eu, por exemplo, Eliel, e todos os demais pastores de Itaperuna, somos cooperadores de Deus. E todos vocês, ovelhas, quer da Assembleia, quer da Igreja Batista, quer da Igreja Ceifa, quer da Igreja Metodista, quer de outras igrejas que pregam o mesmo evangelho que nós pregamos, mas que não estão inseridos nesse nome denominacional, sim, todos eles somos apenas cooperadores de Deus. Mas vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Por isso, nós temos o cuidado de construir
de acordo com o que Deus nos ensinou. E Paulo prossegue dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Este fundamento, Paulo diz no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja, irmãos, a igreja está estabelecida em cima de Jesus Cristo. Não está estabelecida em cima de um nome de um homem. E quantas pessoas, quantos pastores meninos a gente vê por aí. Pastores carnais, que aceitam todos esses louvores que é dado a ele. Pastor, numa outra igreja que eu vou sair com você, porque eu estou com você e não abro. São crentes meninos, pastores meninos, porque aceita o louvor do homem. Não sabe ele que ele teve o privilégio de, assim como eu, ter sido escolhido para sermos apenas servos. O pastor é o maior servo que tem na igreja de Jesus Cristo. E ele precisa dar esse exemplo. Queridos, eu espero que vocês estejam entendendo esta palavra que eu estou passando para vocês. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês. Quem ainda não pensa de acordo com este ensino, ainda é criança e precisa crescer. E você pode crescer, não deixando de ir à escola bíblica dominical, não deixando de frequentar os cultos de oração, não deixando de participar de todas as atividades da igreja, porque nós somos, como igreja, muitos membros, mas um corpo só. Perna, braço, cabeça, ombros, todos os nossos membros, do alto da cabeça à sola dos pés, são muitos membros, mas todos ligados num só corpo. Assim é a igreja de Jesus. É um corpo com muitos membros ligados, unidos, unificados, vivendo uma plena koinonia, para que possa ter verdadeiramente a graça de Deus na vida e crescer, deixar de ser menino. Você pode crescer pela palavra de Deus. Pedro falou, e nós crescemos pela palavra de Deus. Viva, poderosa, eficaz. Além dela nos fazer nascer de novo, de nos dar uma oportunidade de recomeçar tudo, esquecendo toda uma vida pregressa, passada, suja. Mas o Senhor nos perdoou, nos tornou uma nova criatura, nos deu um novo nome que está escrito no céu, de acordo com uma palavra de Apocalipse. Nossa certidão de nascimento já foi escrita e assinada e está no céu. Quando a gente chegar lá, nós conheceremos qual é o novo nome que nós vamos receber. Então, nascemos, crescemos, somos edificados, avançamos em fé. Cada dia que passa, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Somos santificados pelo processo da santificação, que é um processo. Durante a nossa caminhada espiritual, durante a nossa caminhada por esta terra, nós caminhamos sendo santificados cada vez mais. E quanto mais perto formos chegando, mais nós vamos brilhando com a glória de Deus. Somos como a estrela da alva. Começa a brilhar por volta de 2, 3 horas da manhã, em alguns lugares. E ela é apenas uma estrela na escuridão da madrugada. Mas na medida que a terra vai rodando, né,
e fazendo aquele ciclo de 12 horas. Né? O sol que se pôs no dia anterior, ele começa a nascer. E aí alguém disse que nós somos como a luz da aurora. E vamos brilhando, o nosso dia vai amanhecendo até que seja dia perfeito. E o dia perfeito que nós esperamos é aquele dia em que ouviremos a trombeta de Deus e veremos Jesus Cristo vindo nas nuvens e no abrir e fechar de olhos, sem ele colocar os pés na terra, ficando nas nuvens, seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, este corpo carnal num corpo glorioso, num corpo glorificado, mas preservando a nossa aparência, porque Jesus levou a aparência do corpo humano que ele teve aqui. Mas isso tudo não antes dos que morreram em Cristo primeiro serem ressuscitados e receber um corpo glorificado. E aí junto com eles subiremos para encontrar Jesus nas nuvens. Você está esperando pela volta de Jesus? Você está aguardando o arrebatamento da igreja? Olha que a palavra de Deus fala muito sobre ele. É uma hora maravilhosa. Espero que esta palavra que o Senhor tem dado para nós nesta noite, a respeito do que a palavra de Deus pode fazer em nós, em primeiro lugar, nos salvando, nos fazendo nascer de novo, nos regenerando, quer dizer, uma nova geração em nós. Deixamos uma vida velha para trás, estamos vivendo uma nova vida, crescendo na graça e no conhecimento. E esse crescimento vem pela palavra de Deus, disse o apóstolo Pedro. Queridos, que Deus abençoe vocês. Semana que vem nós continuaremos esta palavra, dizendo outras coisas que a palavra de Deus pode fazer por nós. Até lá, que Deus vos abençoe. Tenha uma noite ricamente abençoada. Um sono dos justos. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele faz com que a gente durma o sono dos justos, que é tranquilo, sem pesadelos, recuperando as forças exauridas num dia passado. Mas uma noite com Deus, dormindo nos seus braços, confiando totalmente nele. Verdadeiramente, nós temos uma noite feliz e tranquila. Até breve, amigos. Até breve, irmãos. Amo vocês.